Gênesis 40 a 50. Nós vemos que, da mesma forma que José e Yosef, o filho de Jacó, mentia, como lemos nos capítulos anteriores de Gênesis, ele trazia relatos negativos, leia-se, relatos mentirosos sobre os irmãos, tal como nós vemos que os espias no futuro vão trazer. Então José chegava para o seu pai e dizia: Você viu o que Judá fez? Judá estava fornicando. Você viu o que o outro fez e não sei o quê? E nós sabemos, inclusive, no próprio original hebraico, isso fica mais claro ainda que eram relatos mentirosos, eram fofocas, eram relatos para destruir os irmãos. Dessa mesma forma que José fez com os irmãos, para acabar com os irmãos quando ele era jovem, porque ele era o favorito do pai, então agora José vai receber a mesma moeda, porque a semeadura é: o que você planta, você colhe. A graça é, mesmo que você fez um monte de coisa errada, Deus, ele não vai te julgar e vai te condenar no reino eterno. Você vai ter a salvação. Porém, o que você plantou, exatamente o que você plantou, você vai colher. Essa é a forma de Deus responder com o mundo. Tanto que quando você soca uma parede, da mesma forma que você socou, tem uma reação na sua mão que vai doer sua mão, porque vai voltar. O que vem, vai. E é assim que Deus criou o universo, é assim que Deus julga o universo. Quando Deus fala olho por olho, dente por dente, ele não fala para ser humano julgar, porque o ser humano não é juiz, mas ele é juiz. Então Deus vai julgar exatamente conforme tudo que você plantou, você vai colher. Amém? Então a graça, ela é para te evitar que você receba a condenação eterna. Mas a graça não vai te isentar dos castigos que vão te disciplinar e você tem que sofrer a dor pelo que você fez de errado, com suportando ela, dando graças a Deus por tudo, que é a forma que o justo faz. Quando o justo se arrepende, de fato ele reconhece que ele errou, ele vai sofrer a dor, dando graças a Deus, entendendo que tudo isso é uma disciplina de Deus na sua vida e que Deus ama ele, como está em Apocalipse 2 que diz, no último livro da Bíblia. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Leia-se. Eu não repreendo e não castigo aqueles que eu não amo, porque aí a pessoa só vai colher na vida eterna. Eu prefiro colher aqui na terra. E você? Então José era um justo, filho de Jacó. Como ele mentiu, ele também recebeu o troco. Então a mulher do seu patrão, que era Potifar, ela vai no Egito pegar e falar que ela foi violentada por ele, mentindo, porque ela queria violentá-lo. E ele vai o quê? Ser preso. Por cerca de 13 anos ele fica preso na cadeia, e nesses 13 anos reflete na vida, ele interpreta os sonhos de pessoas na cadeia. Inclusive uma dessas pessoas era do o copeiro do faraó, e esse copeiro vai fazer o quê? Esse copeiro, ele vai falar para o faraó depois somente de 2 anos, Gênesis 41. Nós vamos ver que ao fim, então, Gênesis 41, ao fim de 2 anos, que José ele tinha interpretado o sonho de maneira certeira e o copeiro foi restaurado e pedido para o copeiro para ele falar, Deus não permite que o copeiro se lembre, porque José ainda estava em treinamento, estava colhendo o que ele plantou. Então, depois de 13 anos, José preso, José não disse em nenhum momento, Deus me deixou, eu vou virar egípcio, eu vou para o mundão. Em nenhum momento nós vemos da forma que José vai sair de lá. José ficou dizendo para si mesmo, certamente, tudo isso que aconteceu foi propósito de Deus. Toda essa dor que eu passei foi porque Deus queria me ver um homem justo. Então, José não só não foi assimilado pelo mundo, estando no mundo, mas ele também influenciará agora as pessoas. Ele estava na prisão, não foi influenciado pelos prisioneiros, na verdade foi luz lá e conseguiu subir, ser líder, como eu posso dizer, ele é o responsável por tudo na prisão, porque ele era um homem muito honesto. E onde ele ia, tudo que ele tocava dava certo. Então todo mundo deixava ele em cargos de destaque para ver dar frutos aquilo que a pessoa tinha.
Então José, passaram-se 13 anos, José é solto, por quê? Porque Faraó tem duas vezes o mesmo sonho. E esse sonho repetido que o Faraó tem é um sonho que diz respeito ao que ia acontecer no futuro do Egito. Então, Faraó tem esse sonho, e somente 2 anos depois que José interpretou o sonho do copeiro, quando Faraó tem esse sonho, é que o copeiro finalmente vai se lembrar e falar assim: eu vou confessar minhas faltas, ele vai falar. Que ele tinha prometido para esse homem que ele ia falar, mas ele se esqueceu. Na hora que as coisas boas vieram, ele se esqueceu que José o ajudou quando ele teve esse sonho e falou para ele a interpretação correta. E aí, mas não foi porque o copeiro era mau, mas porque o copeiro ele estava cego, porque Deus não permitiu que ele visse, porque não era a hora de José ser solto, amém? A hora era agora, então Deus tem seu tempo. E se José tivesse sido solto 2 anos antes, que o copeiro ajudaria ele a ser solto antes? Talvez José estaria em outro lugar, não teria o mesmo impacto para Faraó do que um homem que estava preso injustamente e foi solto e se revelou ser um justo. Saiu do fundo do poço e foi até o cume da montanha. Não teria o mesmo impacto. Então a gente não tem que discutir, Deus, mas por quê? Mas nós temos que dizer, Deus, para que tal coisa aconteceu? Então, Gênesis 41 vai nos mostrar que José, ele não só vai chegar para o faraó, saindo da prisão e sendo limpo e arrumado para ficar na presença de faraó, não vai só dizer para o faraó, faraó, olha, como o copeiro disse, eu tenho esse dom que Deus me deu de interpretações. Não sou eu que vou interpretar, mas é Deus que vai fazer, tá, faraó? Não fica achando que sou eu. Ele não vai só ser humilde a esse ponto, mas ele vai chegar para Faraó e falar: Faraó, o seu sonho quer dizer que são 7 anos de seca que vão se exceder depois de 7 anos de praga. E vai ser uma seca tão forte que vai consumir os 7 anos de fartura. Todo mundo deu explicações para Faraó, mas Faraó estava desesperado porque era um sonho recorrente e ele não tinha paz. José vai fazer igual Jesus diz: eu vos deixo a minha paz vos dou. Ele vai dar a paz dele para o faraó. Ele vai falar: Faraó, vai acontecer isso, isso de errado. Todo mundo pode falar isso. Mas a coisa que poucas pessoas falam é que em vez de dar só o problema, ele vai dar a solução. Aí ele vai falar: mas existe uma forma de tudo dar certo. 7 anos de fartura, você vai guardar 20% numa poupança de tudo que vai ter na fartura. Depois, quando chegar aos 7 anos de fome, você vai ter um administrador que vai ter feito isso. E esse administrador, ele vai pegar e vai guiar, né, o povo egípcio para consumir de maneira regrada e ordenada esses 20% que vocês guardaram nos 7 anos de fartura. Amém? Então, José vai fazer isso. O Egito, entenda, nessa época era um país qualquer, ele não era forte da forma que ele se torna depois no Êxodo, que era potência mundial. Na época de José, o Egito era mais um país, não era um país super poderoso como ele vai se tornar. Era um país forte, era, mas não era um país, o país, como se fosse a Torre de Babel, por exemplo, como lemos um pouco antes, que era o país onde todas as nações congregavam, onde havia uma fartura e poder incrível nas mãos de tal homem que era o faraó. Então, José vai estar lá e José vai fazer o quê? Vai dar essa solução para o faraó. Faraó que estava desesperado, quando ele ouve não só o problema, mas também a solução, que é a interpretação do sonho dá, vai falar: que homem nós temos tão honrado e com o espírito de Deus como este homem José. Vamos colocá-lo ele como administrador real. Então José se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele vai guiar o Egito nos capítulos seguintes para pegar 20% de tudo que eles tinham na época da fartura e guardar. Enquanto todo mundo estava só comendo e gastando, ele vai guardar 20% em silos, que até hoje os arqueólogos encontraram milhões desses silos. Então a Bíblia é verdadeira. A arqueologia verdadeira comprova. E todos esses silos gigantescos que José vai mandar fazer,
ele vai pegar e na época da seca vai começar a distribuir para as pessoas. E aí todas as pessoas das nações vizinhas, ou quando vai ter a seca, vão ir no Egito porque vão saber que no Egito tem comida. Acabou a comida do mundo? Acabou. Mas no Egito tem comida. E aí são 7 anos de extrema seca e falta de comida no mundo inteiro antigo, lá no Oriente Médio. E todos os povos começam a morar no Egito, muita gente, porque lá tinha comida. Então eles começam a se mudar para o Egito. Nós vamos ver isso no Êxodo, como isso vai ser importante. Porque junto com Israel vai sair pessoas de toda nação, multidão e língua. Para ir aonde? Para receber os 10 mandamentos no Sinai. Depois de passar o que? O sangue do cordeiro. Se batizar nas águas, quando as águas se abrirem e passarem para o deserto. Então, Gênesis 42 é extremamente importante para a gente entender o que vai acontecer, porque Gênesis 42 vai começar a falar que os irmãos de José, como todas as outras nações, eles vão lá para morar no Egito com um propósito muito importante. E esse propósito é: nós vamos lá para conseguir comida. E aí eles vão lá para conseguir comida e eles vão ter toda uma situação que eu não vou entrar em detalhes nesses próximos capítulos entre José, que ele vai testar a motivação dos seus irmãos, vai colocar a taça, por exemplo, dele na sacola de Benjamim para ver se os irmãos largavam Benjamim, que era o outro filho de Raquel, como largaram ele para ser escravo no Egito e voltavam sem Benjamim, mas eles já estão arrependidos. Por quê? Porque lemos nos capítulos anteriores que Rubem, já tinha se arrependido porque ele sofreu muito depois que ele profanou o leito do seu pai com Bila. E aí, Rubem já estava arrependido. E Judá se arrependeu também, quando ele viu que aquilo que ele tinha participado, mesmo que não foi ele o principal feitor, na venda do seu irmão José para a caravana de ismaelitas, aquilo que ele tinha feito lá vendendo seu irmão para os ismaelitas que venderam para os egípcios, isso daí fez tanto mal a Jacó que Jacó ficava no colo de Judá, isso está na tradição oral judaica. Ele ficava no colo de Judá, Jacó, o pai, e gritando sem parar: Por que, Deus? José, onde está José? E ficava chorando. E ficava chorando, e chorava, e depressivo. E a depressão de Jacó depois da morte de José, porque eles disseram que José tinha morrido por seu pai Jacó, fez até que eles, irmãos, acreditassem que José morreu no Egito. E eles fizeram um acordo de não falar a verdade de seu pai, entre as 11 tribos de Israel. E Judá pegou muito isso para si. E depois Judá, quando ele encontra com Tamar nos capítulos anteriores, ele vai ter toda aquela história lá e isso vai aumentar o arrependimento dele. Então Judá estava arrependidíssimo, reconhecendo quão pecador ele é. E nessa humildade, nesse espírito, não de miséria, mas de humildade. Humildade não é miséria. Humildade não é ser miserável. Humildade é você sendo grande se fazer pequeno. Amém? Uma pessoa que é tola não é humilde. Uma pessoa que é tola é tola. Uma pessoa que é sábia, mas se coloca no lugar do tolo, explicando, por exemplo, de uma maneira simples algo que é complexo e ele poderia explicar de uma forma complexa, ela é humilde. Então, tolice não é humildade e muito menos miséria. Uma pessoa extremamente pobre é uma pessoa humilde. Amém? Vamos ir para o termo bíblico. Então, é, Ya- é, Judá, ele estava humilde. E o irmão de José, Judá, agora humilde, ele vai chegar para José e vai conseguir encabeçar todo esse mover, toda essa situação do arrependimento, da união dos irmãos, mostrando quão arrependido ele estava, mostrando quanto ele se importava com seu pai, quanto ele se importava com Benjamim, ao ponto de dizer que ele se coloca como fiador
de Benjamim, todos os irmãos, e que ele seria vendido como escravo. Estou resumindo bastante os próximos capítulos. E aí, dessa mesma forma que nós vemos antes que Yeshua, Jesus, que é José, é um estereótipo de Jesus. Da mesma forma que Jesus foi vendido como escravo pelos judeus e vestido de vestes romanas, José estava vendido como escravo pelos seus irmãos e ele estava vestido de vestes romanas. Mas quando as 12 tribos se reuniram lá, inclusive a tribo de Benjamim, e o irmão mais novo, Benjamim, apareceu perante José, e todos juntos eles mostraram que estavam arrependidos daquilo que aconteceu de errado com José. Então José, no fim, quando Judá, liderando todos eles de maneira incrível, nesse grandes discursos de ida e volta, testes que José faz para eles, finalmente Judá consegue arrancar o choro fortíssimo de José, que José não aguenta, não se contém e tira todos os egípcios da sala e ficam somente as 12 tribos de Israel reunidas. E José diz: Eu sou José, eu não sou esse egípcio, José Panath Paneia, eu não sou das nações, eu sou judeu. Sou irmão de vocês que vocês venderam como escravos. Eu não sou o rei do Egito, não sou nada, eu sou apenas seu irmão. Meu pai ainda vive? Está bem? Como está meu pai? Onde está meu pai? E ele começa a chorar e beijar todos. Os irmãos não sabem nem o que falar. É dito que é um silêncio. Depois todos choram, se abraçam e se beijam juntos. E é maravilhoso. Então, José vai dizer uma coisa para os irmãos: Irmãos, olha, tudo o que aconteceu, aconteceu. Tudo isso foi porque Deus quis, para que Deus ele fizesse o que nós vemos hoje, que é uma grande salvação, não só para vocês judeus, mas para todas as nações, porque na época de fome, depois que vocês me venderam de escravo, eu fiquei, Deus me colocou como rei do Egito para que eu pudesse alimentar as nações. Eu estava como segundo de Faraó no reinado e eu consegui alimentar as nações, estocando alimento no Egito. Então, as pessoas não morreram de fome só porque vocês me venderam como escravo. Então, isso tudo foi propósito de Deus. Não é para vocês ficarem chorando dizendo que pecaram, erraram e fizeram. Não, já passou. Agora vamos para frente. Então José vai mostrar o quanto ele amadureceu. E os irmãos, até o fim, vamos ver depois, lá em Gênesis 49, 50, que até o fim, em Gênesis 50, depois que agora Jacó vai morar com José no Egito, Gênesis 49, vamos ver Jacó indo para o Egito, Gênesis 48, e depois que Jacó ele está lá no Egito, junto com os 12 tribos, José vai dar para eles viverem na terra de Goshen, a terra de Goshen, uma terra que era a terra mais importante do Egito. Então, todos os judeus, e leia, 70 pessoas, 70 almas, famílias, pessoas, essas 70 famílias de judeus, elas vão viver lá no Egito, na terra de Goshen. E eles vão crescer muito. Então aí vamos ter o panorama para o livro de Êxodo que eu vou explicar agora em outro áudio. Então, o que nós agora temos, para eu resumir tudo isso que eu falei, que eu precisei falar coisas fora, e para quem não leu, pode parecer confuso, sim, mas leia a Bíblia, Gênesis 40 a 50, e vocês vão ver como não é confuso o que eu estou explicando aqui. Estou explicando de maneira para quem leu, especialmente a Bíblia, entender, amém? Então, José, ele finalmente está agora com os seus irmãos, todas as 12 tribos reunidas, consegue por meio de Faraó a terra de Goshen para que os judeus vivam lá. Os judeus se mudam todos para lá. Jacó, o pai de todos, o patriarca, ele vive com José por 17 anos, porque da mesma forma que Jacó cuidou de José 17 anos, agora José vai cuidar do seu pai Jacó por 17 anos. Olha como que Deus é maravilhoso.
Olha como é importante os filhos cuidarem dos pais, porque os pais cuidam deles quando eles são pequenos e são crianças. Então Deus vai fazer isso e vai ser maravilhoso esse momento. Fala que da mesma forma que Jacó ficou como uma criança chorando, super depressivo quando ele soube que seu filho, soube por meio dos seus irmãos que seu filho Jacó, numa mentira que eles fizeram, tinha sido morto por um animal, mostraram a túnica cheia de sangue. Agora, quando ele sabe que na verdade Jacó não morreu, José não morreu, ele está vivo, aleluia! Ele vive, né? Como falamos de Jesus, Jesus não morreu, Jesus está vivo, ele vive, aleluia! Então, na verdade, como Jesus e Jacó são parecidos, irmãos, leiam a história de José do Egito, entendendo que José do Egito e Jesus como se fossem é, pessoas muito iguais suas histórias. Amém? Então, Jacó agora, da mesma forma que estava chorando, chorando, chorando igual uma criança, agora ele vai estar rindo, rindo, rindo igual uma criança por 17 anos vivendo na casa do seu filho José. Aleluia. E ele vai ficar tão feliz, fala que a tradição judaica fala que ele pulava igual um cabelo todo dia e começava a brincar com os netos. Então, assim, Deus vai dar o descanso para Jacó. Toda a dor que ele teve em sua vida, todo o sofrimento, que é uma vida muito sofrida e muito batalhadora. E essa vida batalhada, José vai agora ser o descanso de seu pai Jacó. E ele vai morrer nos braços, na cama, em volta dos seus 12 filhos. Primeiramente, ele vai abençoar Efraim e Manassés, os filhos de José, sem chamar os irmãos. Depois, ele vai abençoar agora, antes de morrer, as 12 tribos de Israel no seu leito. Isso aqui, todos eles estavam na terra de Goshen. Estavam todos na terra do Egito e na terra de Goshen. Amém? Na terra do Egito e morando na terra de Goshen. E que é uma terra dentro do Egito. Então, ele vai abençoar as 12 tribos de uma maneira profética. A sabedoria judaica fala que nessa hora que ele abençoa, e vocês vão ler as bênçãos de cada uma das tribos, que fala muito de cada uma das tribos, nós vamos ver que, inclusive, quando fala que o leão de Judá, Jesus é o leão de Judá, da tribo de Judá, é por causa dessa bênção de Jacó. Então, sempre que você falar Jesus é o leão da tribo de Judá, é porque Jesus era da tribo de Judá, era filho de Judá, segundo a carne. Então, ele veio da descendência de Judá, com Tamar, e ele porque Davi é da tribo de Judá, o rei Davi. Contém um segredo para muitas pessoas que não lêem a Bíblia, mas para quem lê a Bíblia é óbvio. Davi é da tribo de Judá. Amém? Salomão também, muitos outros reis. Então, assim, para vocês entenderem, tudo isso está nas bênçãos. As bênçãos são bandeiras para as tribos. As bênçãos são guias do que as tribos agiriam, como elas agiriam e como aconteceria no que? No mundo vindouro, isto é, nos últimos dias. Estou usando o termo hebraico bíblico. O termo hebraico que ele fala: Eu vou falar o que acontecerá com vocês nos tempos vindouros. É só você ler Gênesis 49:1. Essa aqui é a bênção das 12 tribos. Então, ele vai falar nos dias vindouros. Quando Jesus fala nos últimos dias, nos dias vindouros, a grande tribulação, é nesse sentido. Amém? Isso daí é apocalíptico, entende? Isso daí é uma visão da revelação que Jacó teve para como agiriam as tribos nos últimos dias. Entende? E a gente está vivendo esses dias, olha que bênção. Os últimos dias são hoje. Então, as 12 tribos hoje em dia, as 10 tribos estão espalhadas entre as nações. Mas Ezequiel 37 fala que as 10 tribos vão ser reunidas em um só lugar. E elas vão clamar: Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então, Jesus vai voltar. Então, as 10 tribos estão perdidas, mas Deus tem já reunido muitas dessas tribos lá em Israel e no redor do mundo, e todos vão clamar: Bendito é aquele que vem em nome do Senhor, aceitando Yeshua, Jesus. Não aceitando ele, mas reconhecendo ele, conforme a Bíblia diz, como Senhor e Salvador. Libertador de pecados, reconhecendo o que é pecado e reconhecendo seus erros. A Torá viva, Yeshua. Então, Gênesis 49, as 12 tribos reunidas vão ver seu pai abençoar uma a uma e
Depois Jacó vai falecer, vai fechar os olhos e vai descansar no repouso eterno. E haverá uma grande choro, inclusive entre os egípcios, e esse choro que todos saem os egípcios vai ser muito forte, e vai acabar o livro com os irmãos falando, né? Os irmãos eles falando para José, né? Que é o primeiro que vai morrer. Isso é incrível, né? Como José, o pecado dele foi desonra, né? De alguma forma, tipo assim, aos irmãos, fofocando, falando coisa errada e mentindo, né? A vida dele é encurtada, porque são pecados graves, tanto a desonra aos pais e mães, quanto a fofoca encurta a sua vida encurta, é assim que funciona a lei da semeadura, que é a forma que Deus retribui. Então, o primeiro a morrer, apesar de ser um justo que se arrependeu, é José. Ele vai morrer. E antes de morrer, José vai falar o que para os seus 11 irmãos? Me prometam que vocês não vão me enterrar no Egito. Que é a mesma coisa que Jacó falou para prometer. Tanto que Jacó vai ser enterrado junto com Léa, lá na gruta dos patriarcas de Macpela, junto com Abraão, Isaac, junto com Adão e Eva, inclusive, que estão naquela gruta. Então, Jacó foi enterrado lá. E agora José, que vai morrer, ele vai falar: Me prometam, comprometendo a seu pai, que vocês não vão me deixar aqui. Por quê? Porque no Egito eles adoravam os faraós e as pessoas que eram como se fossem faraós na terra, pessoas espirituais. Então, eles adoravam, especialmente Jacó, que era um homem extremamente espiritual, que fazia milagres, e quanto mais José, que tinha salvado todos da fome e previa sonhos. Era como se José, ele, para os egípcios, ele lesse a mente das pessoas e de fato ele era muito sábio. Então, os irmãos mesmo temiam José nesse lado de ler a mente, no sentido que ele olhava para a pessoa e sabia o que ela estava pensando, mas isso era realmente seu dom espiritual, né? E a sua sabedoria, que faz as pessoas sábias entenderem o que o outro está pensando, discernindo espíritos. Então, José vai morrer e ele não quer ser adorado, porque a coisa mais horrível para uma pessoa que é justa e santa é ela ser adorada, porque só Deus merece adoração. Então, por isso que é muito perigoso algumas religiões que adoram as pessoas que são santas, que oram para essas pessoas, que fazem voto para essas pessoas e que colocam Deus de escanteio, como se Deus precisasse de outros intercessores, quando 1 Timóteo diz, se não me engano é 3:4, 3:14, não me lembro, mas 1 Timóteo diz o apóstolo Paulo: há um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então não há a santa, por exemplo, Maria e outras pessoas que são pessoas maravilhosas e santas, mas eles não intercedem por Deus. É Deus através de Jesus e pronto. E os santos não querem estar nessa posição de receber oração, de receber ofertas, de receber é, qualquer tipo de serviço, porque adorar é servir. O termo avodá, que é o termo de servir a Deus, adorar a Deus no hebraico, é servir, é a mesma coisa, é o mesmo termo, avodá. E avodá zará é o serviço estranho, que é o termo que é traduzido como idolatria. Então, servir da forma correta é essa. E assim, José, com esse pedido, por favor, não me enterre no Egito. Com 110 anos de idade, José morre e é embalsamado e seu corpo é depositado em um sarcófago no Egito. Agora vai começar o livro de Êxodo.